Então, pessoal, aqui a gente vai dar uma olhadinha para ver como que faz então a criação de obra aqui na controladora, tá? Como a gente já viu, a base foi instalada, o nosso rover já foi ligado e aí a gente vem para a tela de configuração. Quando a gente liga o GPS, né, liga nesse botãozinho aqui, essa é a tela de boas-vindas, a tela principal que você vai ver. Então a gente vem para cá na área de levantamento geral. Primeira coisa que a gente vai clicar é na área de levantamento. Essas outras funções são funções basicamente de configuração, certo? Então são funções de configuração. Para nós aqui a gente vai vir na página de levantamento geral nessa primeira aqui, tá? Bom, vocês viram que acabou de entrar o descanso de tela, um cliquezinho aqui para ligar e ele acende de novo. Então vocês vão vir na área de levantamento geral, clica aqui no levantamento geral, ele demora um pouquinho e ele vai vir para a tela então de medição. É ali onde a gente vai criar obras, é ali onde a gente vai fazer todo o passo a passo para configurar o GPS. Beleza? Essa é a tela de trabalho. Podem notar que aqui está escrito aqui já, né, uma obra que a gente fez, né, Trabalho Rafael, certo? Então a gente tem a pasta de trabalho, é onde a gente cria os nossos trabalhos, e a pastinha onde vai ficar salvo todo o levantamento. A gente tem a pasta de digitar, que é onde vocês vão digitar ali uma coordenada quando vocês precisar alocar em campo. Tem a parte de Kogo, que são referências, né, onde você usa aí para fazer levantamentos, offsets e tudo mais. A parte de medir, que é a parte bruta de medir os pontos do GPS. A parte do piquetar, que vocês vão utilizar para implantar alguns pontos, locar alguns piquetes. E o instrumento seria uma questão de configuração do instrumento, tá? Então, o primeiro passo a gente vai vir na aba de trabalhos e aí a gente tem essas opções. Novo trabalho, se é um trabalho que a gente nunca esteve, vai fazer pelo primeiro dia, né? Primeira vez. Abrir trabalho é quando a gente está com o trabalho então já existente, quando a gente já tem um trabalho em andamento e a gente quer continuar ele, então a gente abre um trabalho já existente. Propriedades do trabalho são as configurações, mas nesse caso a gente já tem configurado. Rever trabalho é se você não tem certeza se você criou um nome certo, se você configurou aquele trabalho certo, então você pode rever o trabalho. Gerenciador de pontos é basicamente onde você entra para verificar os pontos que já foram gravados, verificar se já tem algum ponto, por exemplo, com um determinado nome e você não quer que esse ponto se repita. Gráfico é basicamente um mapinha onde aparecem os pontos. Então a gente vai vir aqui para novo trabalho e vai abrir essa interface. Nessa interface a gente tem aqui, ó, nome do trabalho é o nome que vocês vão preencher, né? Gabarito, no nosso caso, ele está default, mas a gente tem os gabaritos aqui que poderia, ó, último trabalho usado. Então, se a gente sempre está trabalhando numa região aqui de Santa Catarina, por exemplo, a gente pode manter o gabarito sempre como último trabalho usado. Isso vai evitar com que vocês mudem a configuração sem querer do equipamento. Aqui para baixo tem as propriedades, né? Sistema de coordenadas, então a gente está trabalhando aqui em Santa Catarina no sistema 22 Sul, tá? Sistema de referência mundial. Exemplo, se nós estivéssemos aí no estado de São Paulo, como a gente faz trabalho lá também, só um exemplo, aí o sistema de coordenadas lá é 23 e assim por diante, dependendo de onde você está dentro do estado aí, né, ou aliás dentro do Brasil, vai mudar o sistema de referência. A unidade em metros e aqui para baixo a gente não mexe em nada. Tá? Então, basicamente, só tem que saber que o trabalho é Santa Catarina e que o sistema de referência vai ser o 22. Então, nós vamos entrar aqui, ó, o nome do trabalho, vamos clicar aqui dentro e vamos vir aqui no nosso teclado alfanumérico e vamos digitar o trabalho. Tá? No nosso exemplo de hoje, o trabalho é na cidade de Bombinhas. Então, a gente vai colocar aqui só um exemplo como Bombinhas. Vamos digitar aqui Bombinhas. Colocou o nome. A gente dá um Enter, último trabalho usado, vem aqui em aceitar e aceita essa obra para o nosso levantamento. Vem em aceitar. Vocês podem notar que lá em cima antes estava escrito Trab Rafael, agora está escrito Trab Bombinhas. Na aba de trabalho basicamente é isso, criar a obra onde os seus pontos vão ser salvos. Feito isso, a gente vai para a obra, para a página medir. Clique em medir. E você tem duas opções para você medir. PP, que é pós-processado, ou RTK, que é Real Time Connection, conexão em tempo real. O pós-processo ele só se aplica quando a gente for medir um terreno, por exemplo, no interior,
em que a distância do nosso rover ela é superior ao limite em que o sinal de rádio alcança. Então, por exemplo, vocês foram medir uma propriedade, colocaram lá a antena numa região em que um pouco antes de acabar o terreno, de chegar no vértice final do terreno, vocês perceberam que caiu o sinal. Se vocês sabem, né, que caiu o sinal, que o terreno ou que a base não vai alcançar, você faz um PP, um pós-processado. E aí então, quando você chegar lá no final desse terreno, não tendo sinal, você vai gravar um ponto no rover de 30 minutos no mínimo. E aí a gente vai pós-processar, vai fazer um PP, pós-processamento, e vai corrigir aquele ponto. Se o trabalho é numa região em que a gente sabe que vai funcionar o sinal bonitinho, vai pegar tudo perfeito, a gente vai trabalhar com RTK. 90% dos casos aqui é RTK. Então seleciona a forma de medição RTK, ele vai abrir essa aba aqui. Dentro da aba medir, selecionando a aba RTK, você tem essas opções. Iniciar a base receptor, que é o primeiro passo, a gente não consegue trabalhar com nenhum arquivo se não tiver iniciado a base. Depois a gente vai medir os pontos, a gente pode medir códigos, né? Colocar alguns códigos para medir. Tem o topo contínuo, que é para estradas, então a gente vai pegando ponto continuamente, ele vai pegando automático. Calibração local, que é quando a gente chega num lugar que a gente não tem piquetes ou marcos com referências UTM, então a gente pode fazer uma calibração local naquele ponto. Ou terminar o levantamento da base, que é só para o final do nosso levantamento, não se aplica no início. Então aqui a gente vai, obviamente, iniciar base receptor. Então a gente pode notar que ele veio e iniciou, tá? Iniciando a base, ele vem para essa aba e pergunta aqui, ó, nome do ponto. Qual o nome do ponto você pretende dar a essa base, tá? Então a gente vai entrar aqui dentro e vai digitar. Eu costumo colocar sempre a primeira base minha, base 01, sendo bem intuitivo. Mas eu poderia colocar ponto E1, A1, B1, o nome da base, tanto faz. Desde que você saiba qual que é o nome. Eu coloquei ponto B1, eu vou dar um Enter aqui embaixo e ele vai me dizer o seguinte: nome do ponto não existe. Claro que não existe, porque é a primeira vez que a gente está instalando nele, então não tem como ele existir. Muito bem, a gente dá um nome base 1, sabe que ele não existe e aperta nessa flechinha aqui para o lado. Aqui você tem a opção de achar esse ponto em uma lista. No entanto, essa lista vai estar vazia, a gente acabou de criar a obra. Buscar o wildcard, seria se você tivesse inserido esse ponto por um cartão, é o que não acontece. Ou teclar, tá? Então a gente vai na opção teclar. Vindo na opção teclar, ele abre as configurações para você realmente teclar. Vim aqui e teclar qual que é a coordenada desse ponto. Só que a gente não sabe qual que é a coordenada do ponto, a gente nunca esteve nele, não se sabe qual que é a coordenada. Então, por não saber, a gente vem aqui nessa setinha aqui embaixo, que está escrito aqui, e clica. E ele vai captar uma base muito próxima da realidade. Como a gente não fez a correção, não mandou para o PPP do IBGE, não fez nada disso, quando eu clicar aqui ele vai puxar umas coordenadas que não são verdadeiras, são coordenadas próximas, mas serve para mim trabalhar. Então eu venho aqui, digito, clico aqui, ó, e ele acabou puxando a coordenada norte, uma coordenada leste e uma elevação, que nada mais é do que altura, altitude, aliás, uma altitude, né, em relação ao nível dos mares, tá? Essa coordenada seria só para o programa rodar em campo. Depois a gente vai fazer a correção dela aqui no escritório. Feito isso, a gente vem aqui na abinha armazenar. E agora a base 01, ela já está armazenada com uma coordenada próxima da real. Uma coordenada local, mas muito próxima. Na próxima opção que a gente tem, a classe de observação continua autônomo. A altura da antena sem correção está aqui, né? Porque a base não foi corrigida. Então a altura da antena a gente vai medir com uma trena. A gente acabou de medir, deu 2 metros, né? Então a gente vai colocar aqui 2.000, que é 2 metros de altura da antena da base. Aqui embaixo ele está dizendo medido para, seria o centro do ressalto amarelo. Vou informar para vocês que nós temos que medir com trena da cabeça do piquete, tá? Vamos medir com a trena aqui, a gente já fez isso, deu 2 metros, da cabecinha desse piquete até o centro do ressalto amarelo, essa bordinha amarela que passa aqui, ó. Então a medida a gente pega do centro do ressalto amarelo até na cabeça do piquete. Amarelo, né? Como a gente já mostrou ali anteriormente,
O centro do ressalto amarelo é o centrinho amarelo que tem no meio da antena, certo? Nesse momento aí a gente vai estar colocando uma foto então do centro do ressalto amarelo para vocês estarem observando uma vez mais. Índice de estação, a gente tem aqui 17, esse não mexe, esse índice é um índice fixo. E o atraso de transmissão a gente também não vai colocar, a gente não quer que essa transmissão chegue atrasada. Então ele vai estar chegando em 0 metros por segundo. E a gente vai dar um Enter aqui. Feito isso, né, dei um Enter, então quer dizer que tudo que tem aqui está certo, configuradinho. Eu vou dar um início na minha base, ok? Iniciando o trabalho, ele já salvou, base iniciada, já veio o aviso, certo? O aviso de base iniciada, eu dou um OK. Lembrando que nesse momento vocês têm que anotar o horário em que vocês colocaram a base de vocês, tá? Por quê? Porque existem normas, existem regras, existem padrões. Vocês vão ter que estar sempre comunicando o pessoal aqui do escritório para entender qual o tempo mínimo que vocês precisam ficar no local com aquela base, tá? Quando é um trabalho rápido, sem muita precisão, o mínimo seria 1 hora de base. Quando é um trabalho aí com mais precisão, 2 horas. Quando é um trabalho muito preciso, 4 horas. O escritório vai definir para vocês qual é o horário da base. Então, a partir de agora, vocês anotem o horário. Aqui ainda tem uma telinha, né, pessoal? Se precisar fazer qualquer tipo de anotação, a gente tem, inclusive, uma relaçãozinha aqui para campo, ó, com algumas informações que a gente preenche aqui, né? Nome da obra, local da obra, o tipo de trabalho, o horário de início da base. Então, quando vocês iniciarem a base, vocês colocam o horário de início. A altura da antena, vocês vão anotar aqui também. Então, ele possui aqui a altura, né? Essa aqui é de uma outra guia. A de hoje, como era só para teste, a gente acabou não preenchendo. E o nome da base que você deu, certo? Se houve mudança, se não houve. Então, é uma descrição. A gente tem aqui, né, algumas folhas, tem caneta aqui junto, para a gente estar preenchendo aí, entregando junto no escritório.